Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Estão me estranhando de ver por aqui? Então, durante esse período, né, de aulas online, estarei por aqui, né, ajudando vocês um pouquinho na disciplina de História, temporariamente, né, até que as aulas voltem ao normal. A gente está passando por um período histórico, um período que a gente não gostaria de estar vivenciando, um período sério, grave, de uma pandemia mundial, que não é algo que a gente gostaria de estar vivenciando, né? Porém, por conta de toda essa necessidade, né, que a pandemia trouxe com ela, né, temos que ficar em casa, temos que sim que nos cuidar da higiene, né, cuidar da nossa família, principalmente, né, quem tem idosos na família. Então, uma série de cuidados, né, e que a gente precisa ter. Com isso, nossas aulas, então, temporariamente, vão ter que ser assim nesse formato, certo? Foi me passado mais ou menos o conteúdo que vocês tiveram. Eu vou seguir a sequência do material didático, da apostila, ok? Então, assim, se caso vocês já tenham tido esse conteúdo, vocês, por favor, me escrevam lá no painel, me dão um toque. Ó, prof, já tivemos esse conteúdo, falta esse, né? Ou ainda não tivemos, enfim. Aí só vocês me dão um toque para eu poder me organizar na sequência, ok? Então, hoje, seguindo a ordem da apostila, a gente vai tratar sobre a independência dos Estados Unidos, ok? Aí vocês vão ter uma tarefinha também para fazer. Então, na sequência, vocês vão ver um vídeo, tá? Um vídeo que vai fazer um resumão, assim, da história americana, história dos Estados Unidos. E aí a gente vai conversar especificamente sobre esse período, que foi o período do processo de independência das 13 colônias, ok? Qualquer dúvida, vocês me procuram, vocês escrevem lá no painel, tá bom? Estou à disposição para esclarecer o que vocês precisarem, beleza? Então, assistam o vídeo e, na sequência, o nosso conteúdo, beleza? É o país dos esportes, do cinema, do iPhone e a maior potência militar e econômica da história do planeta. É o país dos sonhos para muita gente. Por isso agora você vai conhecer a história dos Estados Unidos da América. Foi no dia 4 de julho de 1776 que os States nasceram. O dia da independência, ou para os íntimos, Independence Day. Daí pra frente ninguém mais segurou esse monstro ocidental. Só que essa história começou a ser escrita uns 16 mil anos antes, com a chegada dos primeiros habitantes da América, conhecidos como Eurásios. E é aqui que a velha treta começa. Quem descobriu a América, os europeus ou os índios? E tem outra treta um pouco mais recente. Quem descobriu a América do Norte, Colombo ou os vikings? E esse negócio aí tá tão tenso que a palavra descobrimento daqui a pouco vai causar até morte. Senhoras e senhores, ninguém patenteou a descoberta das Américas. Os índios chegaram aqui primeiro, é claro, mas eles não disseram para os europeus que isso aqui existia. Então os europeus descobriram que a América existia por conta própria e contaram para o resto do mundo. E fim de papo. Agora, sobre o lance aí de Colombo e os vikings, o negócio é um pouco mais complicado. É porque existem uns registros históricos que um viking islandês nervoso chamado Leif Erikson teria chegado no Canadá, que ele chamou de Vinland. Chegou até a colonizar por um tempo ali a região, mas sem explicação nenhuma, ele simplesmente voltou para a Islândia. Já a versão do descobrimento de Colombo é como a gente chamaria de uma boa e velha cagada. Ele achou que tinha chegado na Índia, mas na verdade era o Caribe. Tudo isso porque ele queria competir com os portugueses que já estavam no processo de descobrir a rota marítima para as Índias de verdade. Aliás, por isso o nome dos habitantes do continente passaram a ser índios. Mas de qualquer forma ele tinha chegado em algum lugar e isso aí é inegável. Américo Vespúcio diz que aquilo não era Índia coisa nenhuma e o novo continente passa a ser chamado América por causa dele. Enquanto alguns dão nome de rua, o cara deu nome a um continente. Mito, né? Então a expansão europeia pelo continente americano continuou pelo século XVI inteiro, principalmente por Portugal e Espanha.
Só que nesse meio tempo aí, os ingleses, invejosos do que Portugal e Espanha estavam conquistando, resolvem mandar John Cabot para descobrir uma rota para a China. E sem querer ele chega na América também em 1497. Só os portugueses sabiam para onde estavam indo de verdade. Mas os ingleses só começaram a colonizar a América mesmo em 25 de março de 1580, sob o reinado da Rainha Elizabeth I. Outro mito. Aproveitando, eu fiz um vídeo sobre a história da Inglaterra também, vou deixar o link aí na descrição, ou então você pode clicar no izinho aí em cima. Mas a ideia inicial dos ingleses era basicamente militar e comercial, porque na verdade eles queriam era ferrar com os espanhóis. Mas a partir do século XVII a intenção dos ingleses mudou. Ouro e prata. E aí os nativos americanos, conhecidos como Powhatans, começaram a atacar, mas foram massacrados pelos ingleses. Só que a vida dos ingleses também não era fácil não. Doença, fome e morte era regra nos primeiros anos de colonização. Só para você ter uma ideia, dos primeiros 500 colonos, só 60 sobreviveram. As hostilidades entre os nativos e ingleses continuaram, mas aí John Rolfe casa com Pocahontas, a filha do chefe dos Powhatans, e as coisas se acalmam um pouco mais. Os primeiros escravos africanos chegam na colônia em 1619 e pouco tempo depois nem Pocahontas segura mais a briga entre os índios e europeus, até que os Powhatans são exterminados do Zeu. Mas em 1754 acontece a guerra que definiria o futuro do continente, a Guerra Franco-Indígena, que obviamente teve a participação dos franceses e indígenas contra os ingleses. O ponto é que os ingleses eram bem impopulares com os indígenas e os franceses aproveitaram para dar uma de bonzinhos para eles e se aliar com os nativos para expulsar os ingleses. E nessa guerra surgem duas lendas americanas, George Washington e Benjamin Franklin, que são responsáveis por unir 7 das 13 colônias inglesas no histórico Congresso de Albany. A Guerra dos 7 Anos acaba em 1763 com o Tratado de Paris. Os ingleses se tornam os governantes absolutos da América do Norte então. Só que os custos dessa guerra foram muito altos e adivinha só o que a coroa inglesa resolve fazer: aumentar os impostos sobre as colônias, em especial sobre o açúcar. Aí a treta final entre ingleses e americanos começa. Os americanos se unem sob a liderança de George Washington e Thomas Jefferson no Congresso Continental para decidir como lidar com a pressão inglesa. Inicialmente, os britânicos conseguem importantes vitórias, como em Bunker Hill. Mas o dano já estava feito e não tinha mais volta. O Congresso Continental se une novamente em 4 de julho de 1776 e fazem a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Agora era tudo ou nada. Os ingleses enviam uma quantidade absurda de soldados e mercenários para acabar com a revolta e chegam até a tomar a cidade de Nova York de volta. Só que tinha uma galera poderosa que ainda estava doida para meter o pé na bunda dos ingleses. Franceses, holandeses e espanhóis decidem apoiar a Revolução Americana e com certeza sem essa ajuda externa não haveria independência e a Revolução Americana teria sido um fracasso. O processo de independência ou Revolução Americana durou de 1775 a 1783. Com a Paz de Paris, os britânicos finalmente reconhecem a soberania americana e voltam para casa. Agora, Washington e companhia tinham que colocar ordem na bagunça, por isso em 1788 é criada a Constituição dos Estados Unidos na Filadélfia. Um ano depois, eles elegeram seu primeiro presidente, George Washington. Mas a relação França-States fica tensa com o passar do tempo, principalmente porque os States não tomam partido na Revolução Francesa e Napoleão acaba invadindo o território que hoje seria Louisiana. Só que pelo jeito ele estava precisando de uma grana e resolve vender o território para o presidente Thomas Jefferson por uns 500 milhões de dólares se fosse hoje. Só que os britânicos continuavam sacaneando os americanos. Por anos eles atacaram navios americanos e armavam nativos para se revoltarem contra eles. Então, em 1812, os americanos declaram guerra aos ingleses, aproveitando que eles já estavam ocupados nas guerras napoleônicas. Mas os britânicos derrotam Napoleão em 1814 e voltam toda a atenção para os americanos que não conseguem resistir. Os ingleses capturam Washington DC, queimam a Casa Branca e praticamente a cidade toda. Pausa para um desabafo agora. Como ainda tem gente que acha que os ingleses teriam sido melhores para o Brasil que os portugueses, hein? Bom, o fato é que a Guerra de 1812 provocou um senso de unidade nos americanos muito grande, assim como a Guerra do Paraguai no Brasil e a Aljubarrota em Portugal. A Revolução Industrial também chega na América, provocando uma revolução tecnológica colossal e o imperialismo americano começa a dar suas caras mais ou menos nesse momento. Só que no meio dessa prosperidade toda, nasce o caos de novo. O problema agora era a escravidão. Uns queriam, outros não, e isso quebra o país no meio, levando à Guerra Civil Americana de 1861 a 1865.
Sob a liderança do presidente Abraham Lincoln, o movimento separatista é derrotado e a escravidão é abolida nesse ano. A partir daí, toda a guerra era a Guerra do Tio Sam, começando com a Guerra Hispano-Americana em 1898. Cuba, Porto Rico e Filipinas são libertados dos espanhóis, mas não se engane, tinha muito mais vantagem econômica nisso aí do que eles admitem. E em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. A princípio ela era basicamente um problema europeu, como a gente sabe, mas depois de um submarino alemão afundar um navio americano, Lusitânia, e vários outros, na verdade, eles acabam interceptando também uma carta alemã incitando os mexicanos a entrarem em guerra contra eles. Aí já era, o Tio Sam partiu para a guerra também apoiando os aliados. Só que na década de 20, outro boom acontece na vida dos americanos. Automóveis, aviação, cinema, telefones e rádio. Só que a Grande Depressão chega e arrebenta com o mundo todo e os States vão junto. Mas aí o presidente Roosevelt chega e dá uns antidepressivos pro Zewa e ele voltou a ficar feliz de novo, mas não por muito tempo, porque em 1939 o demônio nazista invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. A princípio, o Tio Sam fica neutro na guerra, só que depois dos japoneses atacarem Pearl Harbor e dizimar os americanos lá, os cachorrões resolvem entrar na guerra e o bicho pega. Depois de acabar com os japoneses na Batalha de Midway, os aliados resolvem invadir a Normandia na França em 6 de junho de 1944, que ficou conhecido como Dia D, e uma vitória decisiva para a invasão terrestre aliada na Europa. Hitler se mata com a chegada da União Soviética e a Frente Ocidental vence. Mas ainda faltava a Frente Oriental, liderada pelos americanos. Só que eles tinham um trunfo: a mais poderosa arma da história da humanidade. A bomba atômica destrói o Japão e acaba com a Segunda Guerra Mundial em 2 de setembro de 1945. De novo, a guerra traria muitos benefícios econômicos, militares e tecnológicos aos States, mas uma mudança foi a mais importante de todas. Eles seriam a potência mundial, tirando os europeus que já dominavam o mundo por 500 anos, começando com Portugal no século XVI e terminando com a Grã-Bretanha no século XX. Só que tinha alguém logo atrás deles. Adivinha? A União Soviética. A Revolução Comunista na Rússia desagradou os capitalistas americanos, que desagradavam muito os comunistas. Aí começa uma corrida propagandista dos dois lados como libertadores do mundo, chamada de Guerra Fria. A Europa Ocidental pega o lado do Zewa, com exceção da Alemanha, que se divide no meio. Tio Sam cria o Plano Marshall para bancar a luta contra o comunismo e os próprios Zewa, na verdade, estavam se cagando de medo de uma invasão comunista. Para encarar o Pacto de Varsóvia criado pela União Soviética, os Zewa decidem criar a OTAN. Mas a Guerra Fria começou a esquentar com a Guerra Coreana, que se dividiu no meio. O norte seria comunista e o sul capitalista. Então americanos e russos apoiam seus respectivos lados, mas no final eles acabam fazendo as pazes. Em 1961, a CIA invade a Baía dos Porcos, em Cuba, para matar Fidel Castro. Só que Castro, esperto, sabia da invasão e acaba derrotando os americanos. Aliás, o jogo Call of Duty Black Ops conta um pouco aí dessa história, bem interessante. Americanos e soviéticos resolvem remover os mísseis de Cuba, como ficou conhecida a crise dos mísseis de Cuba. E ainda dentro da Guerra Fria, em 1957 começa a corrida espacial entre os dois. Os russos chegam primeiro, colocando o primeiro satélite no espaço, Sputnik, e o primeiro astronauta, Yuri Gagarin. Só que os americanos foram mais longe. Pisaram na Lua em 1969 com Armstrong. A Guerra do Vietnã começa em 1955, depois de um ataque feito por vietnamitas contra uma fragata americana e dura 20 anos. Essa foi a única guerra perdida pelos Estados Unidos na história. Nesse meio tempo, a Rússia tenta manter o regime comunista, mas ele acaba caindo de podre junto com a União Soviética em 1991 e game over. A Guerra Fria acaba e os Estados Unidos surgem como superpotência incontestável, usando seu poder para interferir em assuntos externos no chamado imperialismo americano, em especial na decisiva Guerra do Golfo contra o Iraque, resultando em respostas terroristas brutais como o 11 de setembro de 2001. Mesmo assim, a maior potência mundial, econômica e militar que a humanidade já conheceu continua forte, sólida e pelo jeito vai continuar assim por um longo tempo. Então fechamos aqui, galera. Muito obrigado por vir, espero que vocês tenham gostado. A opinião de vocês é fundamental sempre. Então se inscreve aí. Até mais, se cuida e abraço. Olá, pessoal. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos. Mas antes de a gente entrar nas questões históricas de fato, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que é essa nação, né? Qual foi essa caminhada que ela teve até se tornar de fato
uma potência que é na atualidade. Então vamos fazer pensando no videozinho, né, que vocês viram ali no comecinho da aula. Ele, claro, o videozinho é só um resumo do resumo da história americana. É mais para ilustrar um pouquinho o nosso tema. O processo de independência dos Estados Unidos, ou independência das 13 colônias, Revolução Americana, enfim, as expressões, esse título vocês vão encontrar de várias formas. Aconteceu num período que o território norte-americano ele estava sendo disputado enquanto colônia, né, pela sua metrópole, que era a Inglaterra, porém Espanha e, e França também queriam uma fatiazinha desse bolo aí, né? Então, essa ocupação do território teve a presença, obviamente, marcante dos colonizadores ingleses, porém, os espanhóis e franceses também tiveram uma parcela menor, mas também tiveram. Porém, os espanhóis, eles não tinham recursos materiais e nem humanos para colonizar da mesma forma que os ingleses. Então, o território que era ocupado pelos espanhóis lá, que era por conta do Tratado de Tordesilhas, foi meio que abandonado. Aí a França meio que se aproveita dessa situação, né, e tenta ocupar essa parte do território que também seria espanhol. Os ingleses, eles colonizam principalmente a parte norte, que é marcada principalmente pela origem puritana, né, que são os puritanos que vêm da Inglaterra para colonizar. E acaba que as colônias do norte e as colônias do sul começam a ter padrões diferentes. As colônias do sul, elas se parecem muito com a colônia, com o Brasil colônia, né? Porque são territórios, são colônias mais de exploração por conta do cultivo do algodão e do tabaco, né? Então, a metrópole, ela usa esses produtos que são cultivados na parte sul do território para usar na sua manufatura inglesa, né? Porque nesse período a Inglaterra também já está com as manufaturas a todo vapor. E na parte norte, a colônia já tem um outro perfil, né? São colônias de povoamento, que se baseiam na pequena propriedade, na policultura, no trabalho livre, né? E faz com que tenha um desenvolvimento manufatureiro também, né? Nessas colônias. Então aí já começa a ficar bem visível, né? Bem característico essa diferença entre as duas partes, né? As duas metades ali do espaço desse território americano. Bom, outro fator que vai desencadear e vai ter como consequência também o processo de independência é a Guerra dos 7 Anos, que acontece na Europa, liderado por dois blocos, né, entre Inglaterra e França e seus respectivos, né, aliados. São muitos países envolvendo, muitos reinos envolvidos nessa época, na Guerra dos 7 Anos. Tem inclusive alguns historiadores que dizem que foi a primeira guerra de caráter mundial por conta do tanto de países envolvidos. Então, de um lado tem a França, que lidera um bloco formado pelo Império Austríaco, o Império Russo, o Reino da Espanha, e do outro lado tem a Inglaterra, que também tem seus aliados, como o Reino da Prússia, o Reino de Portugal. E esses dois blocos, eles acabam
na verdade, disputando um controle territorial mesmo, de exploração da colônia, das suas colônias, né, porque não é só americana, e, e algumas disputas ali de território na Europa mesmo. Então, essa guerra ela acaba durando, de fato, 7 anos. Quem sai vitoriosa é a Inglaterra, porém, mesmo vitoriosa, o número de mortes é muito grande, ela tem muitos prejuízos materiais e econômicos, né? Entra numa crise econômica, né, principalmente, que aí vai gerar um outro probleminha, né? Para resolver as questões econômicas, o que o governo inglês faz? Para não prejudicar a população inglesa, eles criam impostos, mais taxação sobre as colônias. Então, os colonos, eles acabam pagando o pato, né, por conta da Guerra dos 7 Anos. E a metrópole acaba criando várias leis, né, para tentar tirar uma grana ali dos colonos. Uma dessas leis é a lei do açúcar, né, que é um dos produtos mais explorados nessa região. Ele impõe uma taxação alta sobre os produtos, sobre a importação desses produtos de derivados de açúcar, né? O que faz com que os produtores aí fiquem prejudicados, né? E eles já ficam também um pouco irritados com essa situação. Em 1765, no ano seguinte, eles inventam uma outra taxa, que é a lei do selo, onde eles estabelecem uma obrigatoriedade das pessoas usarem papel timbrado, o selo da metrópole, do reino, e então toda e qualquer documentação teria que ter esse selo, teria que ter esse papel timbrado. Só que isso era muito caro, né? Então, qualquer registro e documentação teria que ter esse selo. Então, era uma forma que a metrópole faz também de tirar um pouco mais de dinheiro dos colonos. E tudo isso, claro, obviamente vai, né, fazendo com que a população não fique muito feliz com a metrópole. Tem a lei do chá, que é de 1773, que faz, na verdade, ela isenta de impostos a Companhia das Índias Orientais e faz com que permita dessa forma, né, o monopólio do chá indiano. Então, o que acontece? Os colonos ficam muito bravos com isso, né? Acontece até uma revolta em Boston, no porto de Boston, os habitantes, os colonos, eles se disfarçam de nativos americanos, vão lá, invadem o navio da Companhia das Índias e pegam todo o estoque do chá que está no navio, jogam no mar, enfim, causam um problemão que é visto, na verdade, como uma desobediência muito grande pela coroa britânica. E, perdão, e essa tentativa de desobediência, então ela não é vista com bons olhos. Aí o que a metrópole faz? Cria, então, as leis intoleráveis em 1774. As leis intoleráveis, elas é um pacote de medidas que o governo inglês decreta, né? E ele faz com que exista um comando no governo em Massachusetts, tem um representante inglês, estabelece o cara para mandar lá, né? Ele fecha o porto de Boston, né? E obriga a população a pagar uma indenização pela carga que foi jogada no mar, carga de chá que foi jogada no mar. Então, eles fazem uma ocupação militar no estado, enfim, acabam cercando de todas as formas, né, os colonos ali com questão militar mesmo,
com militares ali para tentar controlar os ânimos da colônia. Aí, por conta das leis intoleráveis, que foi, né, a gota d'água para as colônias, ainda em 74, começa então o processo pela independência. Como que é esse caminho? Né? Então, por conta de todas essas leis estabelecidas pela Inglaterra, os representantes das 13 colônias se reúnem no primeiro congresso americano, na Filadélfia, e nesse congresso, eles discutem, né, se vão lutar pela independência ou não, mas por fim, eles acabam não optando, né, pela separação da colônia e da metrópole. Eles fazem a opção por manter a lealdade à coroa inglesa mediante a revogação das leis intoleráveis. Então, assim, eles só iriam continuar fiéis à coroa se as leis intoleráveis fossem revogadas. O que não acontece, né? Por conta desse congresso, dessa ação dos colonos, a coroa inglesa fica, né, bem brava e começa a pressionar ainda mais os americanos e começam a ter conflitos. O Congresso se reúne novamente, né, numa segunda vez, com os representantes das colônias, e dessa vez os colônios decretam a independência. Né? Tem uma influência muito grande iluminista, né, principalmente dos escritos, né, das ideias do Montesquieu e do John Locke, e influenciados por esses ideais que também estão, né, ali em toda a Europa, eles acabam decidindo pela independência. Porém, né, tem um precinho que eles vão ter que pagar por essa independência. Quando é declarada a independência, aí sim começa a guerra, né, contra a Inglaterra. Então a gente vai chamar de Guerra da Independência ou Revolução Americana, que vai de 1776 a 1781. E é um período em que os americanos conseguem um apoio da França, contra a Inglaterra, né? Até porque, como a França tinha perdido lá a guerra dos 7 anos, então é uma forma, né, de fazer uma vingancinha lá contra a Inglaterra e apoiar os colonos, apoiar as 13 colônias contra a Inglaterra. Também tem o apoio da Espanha, né? E acontecem aí nesse período vários conflitos entre eles, né? A Inglaterra no começo ganha algumas batalhas, porém aí os estadunidenses, né, começam a ficar mais fortes e conseguem ao final vencer em 81, porém só em 83, em 1783, que os ingleses reconhecem essa independência do território da sua colônia. Em 1787, então, é feita a Constituição estadunidense, né, a primeira Constituição americana, e a partir daí, a colônia está oficialmente separada da metrópole, reconhecida enquanto país pelo Tratado de Paris, com sua Constituição, né? E é escolhido como primeiro presidente o nosso querido George Washington. Por conta, né, de toda essa trajetória de conflitos, né, a gente vai ver depois que tem os conflitos internos, como a guerra civil, né, por conta da questão abolicionista também
nos Estados Unidos, porque mesmo eles independentes, eles ainda não aboliram a escravidão, né? Isso vai acontecer depois. Só que a independência dos Estados Unidos, ela não marca apenas o surgimento dessa nação. E vai marcar, na verdade, o início, né, de um processo de independência nos demais países da América, né? Então, é um marco importante, porque, na verdade, mostra ali, começa ali uma crise nesse sistema colonial, né? Assim como o Brasil era colônia de Portugal, logo no século seguinte acontece a nossa independência. Nossa demora um pouco mais, mas outros países nossos vizinhos já decretam sua independência, né, muito antes. Então, tudo isso, esse conflito nos Estados Unidos, ele tem toda essa consequência, né? Então, ele acaba influenciando e apoiando os processos de independência dos outros países americanos contra o poder europeu, ok? Então, assim, galera, eu gostaria que vocês fizessem as atividades da página 8 e da página 9. Tem um quadro ali que a gente precisa completar sobre as leis, né, que foram impostos pelos ingleses aos americanos enquanto era colônia. Então, vocês vão completar esse quadro, ok? E responder as outras duas questões ali, a 2 e a 3, certo? A única questão que eu quero que vocês me mandem agora via painel é a número 2, tá? Que tá falando sobre a Constituição americana. Então, vou dar um tempinho agora para vocês resolverem essa questão. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, ok? Mas vocês me mandam só essa resposta da 2, certo? O quadro, a gente vai conversar ainda sobre ele na próxima aula, ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição.